Conquistando o Avivamento. Esse é o tema do nosso programa de hoje, da mensagem que você vai receber hoje aí na sua casa. Nós estamos falando sobre a importância do avivamento na vida das pessoas, na vida da comunidade, de uma cidade, de uma nação, na vida de uma família, né? O avivamento é aquele mover de Deus, é aquele agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que põe a gente para cima, traz uma animação, traz um vigor, uma alegria, né? que suplanta as dificuldades, que nos ajuda a vencer os problemas da vida. Então, hoje esse é o nosso tema. Você vai ter essa palavra que eu ministrei aqui na Sara Nossa Terra de Uberlândia, na nossa sede aqui regional do Triângulo Mineiro, e eu espero que essa palavra te abençoe muito, né? Então, olha, você vai ter nossas chamadas também. Daqui a pouco, após o momento da palavra, eu volto para a gente ter um momento da oração, que é o momento da fé, o momento do milagre na nossa vida. Até daqui a pouco. Olá, eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite para você participar do nosso Revisão de Vidas. Revisão de Vidas é um final de semana especial que nós separamos para Deus. Você vai deixar tudo para trás, você vai deixar até a sua família, você vai deixar seus negócios, seu lazer, e você vai priorizar um final de semana onde você vai focar no seu relacionamento com Deus. Olha, muitas pessoas já fizeram revisão de vidas e elas foram tremendamente abençoadas, né? E olha como é interessante, né? Assim como você precisa deixar um carro, às vezes até um equipamento, um eletrodoméstico em manutenção em algum momento, porque quebrou, estragou alguma peça, né? Assim somos nós, seres humanos. De vez em quando, nossa vida está meio deformada, meio estragada, ou na área emocional, ou em qualquer área da nossa vida. Nós precisamos alinhar o nosso pensamento com aquilo que vai ser bênção na nossa vida. Então, revisão de vida, ele tem esse poder. É um final de semana onde você vai receber muito de Deus. Fica aí o nosso convite, né? Você pode entrar em contato aqui na nossa igreja, na secretaria da igreja, para você participar desse momento que vai acontecer agora no mês de agosto, 4, 5 e 6 de agosto. Fica aí o nosso convite para você. Vem aí a primeira conferência Vida com Esperança no Triângulo Mineiro. Palestra com o Bispo Robson Rodovalho e show com Delino Marçal. Sábado, dia 26 de agosto, no Ginásio Sabiazinho, às 19 horas. Entrada, 1 quilo de alimento. Mais informações, 34 3234 9555. Estes 4 gigantes caíram pela mão de Davi e de seus servos. Neste mês de agosto, campanha Derrubando Gigantes. Toda terça, 7h30 da noite, numa igreja Sara Nossa Terra, perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre. Vamos abrir a palavra de Deus agora, né? Não só de pão o homem vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É isso que nós temos que entender. Então pega a palavra do Senhor, pega aí, abre no livro de Juízes, e eu quero falar hoje sobre avivamento. Avivamento, a importância do avivamento na nossa vida, na vida da sociedade, a importância do avivamento na igreja, né? A importância do avivamento na nossa casa, no nosso lar, no nosso coração, na nossa mente. Abra aí Juízes capítulo 6, nós vamos estar lendo alguns versículos deste capítulo do livro de Juízes.
Mas eu quero fazer aqui uma pequena introdução. Nós vamos falar sobre um personagem bíblico que muitos conhecem, chamado Gideão. Esse homem era filho de Joás, ele era da tribo de Manassés, uma das 12 tribos de Israel. E o nome Gideão significa lenhador, destruidor, guerreiro poderoso. Esse é o significado do nome. Gideão foi o quinto juiz da nação de Israel, a partir de Josué. Quando Josué entrou na terra de Canaã e tomou posse da terra com as 12 tribos, né? Depois da morte de Josué, começou o período dos juízes, em que a nação passou a ser governada por juízes. E Gideão foi um deles e foi o quinto juiz da recém-formada nação de Israel. E a história desse homem, de Gideão, nos mostra como que uma renovação pessoal pode desencadear um grande avivamento, né, na vida pessoal, na nossa própria vida pessoal, na vida daqueles que nos cercam, e que pode gerar um movimento de libertação nacional. Nós vamos ver aqui que Deus começou a mover na vida de Gideão, e esse mover, que foi um grande avivamento, ele atingiu toda a nação. A partir da própria experiência de Gideão, ele influenciou os seus conterrâneos, ele influenciou a sua geração, ele influenciou toda a nação, e em nome do Senhor Jesus, eles venceram as dificuldades, eles venceram os inimigos, que eram os midianitas, os amorreus, os amalequitas, e eles trouxeram libertação, e eles trouxeram avivamento. Tempo de avivamento é tempo de libertação. Posso ouvir um amém seu? Amém. Tempo de avivamento é tempo de libertação. Libertação na mente, de pensamentos negativos, de pensamentos derrotistas, libertação de tristeza, libertação de dores, de mágoas, libertação de vícios, libertação de tudo quanto é tipo de opressão. Esse povo, eles viviam debaixo de uma opressão, mas através de Gideão, Deus trouxe avivamento. E eu quero dizer que Deus pode trazer avivamento através de cada um dos seus filhos. Ele quer nos usar. Ele pode te usar, querido, para trazer um grande avivamento na sua casa, na sua família, na sua parentela, na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, nessa cidade. Ele pode te usar. Como que nós podemos conquistar avivamento na nossa vida? Como que nós podemos trazer avivamento para a nossa história? Como que nós podemos viver avivamento na nossa vida? Este livro, o livro de Juízes, ele conta a história de Israel, como eu disse, desde a conquista da terra de Canaã, que Deus usou Josué, que foi discípulo de Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, embora Deus o usasse como grande profeta do Senhor, ele foi instrumento para tirar a nação do jugo do Egito, da escravidão de Faraó e do Egito. E Moisés trouxe até Canaã, até a beira do Jordão. Teria que atravessar o Jordão para entrar em Canaã. Mas depois de 40 anos peregrinando no deserto, Deus não permitiu que Moisés entrasse. Quem liderou o povo para que o povo entrasse foi um discípulo chamado Josué. Então, esse livro de Juízes, ele vem depois de Josué. E esse período de Juízes, ele vai da morte de Josué até o início da monarquia em Israel. A monarquia foi quando começou a ter rei em Israel. O primeiro rei de Israel, vocês lembram quem foi? Saul. O primeiro rei foi Saul. Depois de Saul, Deus levantou quem? Davi, um grande rei na nação de Israel. Então, Juízes vai da morte de Josué até o início da monarquia. Estes juízes, dos quais Gideão foi um, eles eram principalmente chefes militares. Chefes militares. Mas eles também acumulavam a liderança, de alguma maneira, da nação. Eles resolviam as questões e as pendências legais do povo. Então eles estavam ocupando um cargo de legislador também. Além de serem chefes militares, eles ocupavam um cargo de liderança a nível nacional na nação de Israel.
E este livro nos ensina algo fantástico. Juízes nos ensina claramente que o povo de Israel somente continuaria a existir se eles fossem fiéis a Deus. E a infidelidade deles sempre os levaria à derrota, sempre os levaria ao fracasso. Então, quando você lê o livro de Juízes, você vai ver tempos de bênção sob a liderança de um juiz. Depois aquele juiz morre, e aí você vai ver um vácuo de liderança, e você vai ver então que os inimigos tomam conta, que o povo, eles se afastam de Deus, e os inimigos vêm, prevalecem, e aprontam, e subjugam, e oprimem. E sabe, queridos, esse livro é uma lição para as nossas vidas. Nós precisamos também manter a nossa aliança e a nossa fidelidade com o nosso Deus. Quantos entendem isso? Amém. Eu quero falar para você que me assiste aí pela TV Gênesis, que você precisa estabelecer uma aliança sua e da sua casa com Deus, para que você possa experimentar o melhor de Deus na sua vida, para que Deus possa abençoar a sua vida e mudar a sua história, para que a sua família, a sua casa, seja uma família abençoada, uma família feliz e que vive o melhor de Deus. O melhor de Deus é possível, gente. O melhor de Deus é para aqueles que acreditam no Senhor, amém ou não? Então, a infidelidade, a gente vai ver aqui no livro de Juízes, que quando eles eram fiéis, Deus abençoava. Quando eles eram infiéis, eles eram derrotados. E este livro mostra também que mesmo quando a nação se tornava infiel ao Senhor, e os problemas vinham, e os inimigos prevaleciam sobre eles, Deus estava sempre pronto para os abençoar, quando havia um arrependimento sincero. Deixa eu falar algo para você. O errar é do homem, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E sabe quando é que Deus nos levanta após uma queda nossa? Quando nós percebemos o nosso erro e quando nós nos arrependemos. O homem erra, mas nós podemos arrepender e sermos objetos da misericórdia do nosso amado Deus, que é um Deus amoroso, que é um Deus misericordioso. Amém? Você se alegra com isso? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou e Deus não vai mudar. Glória a Deus, porque o caráter de Deus é assim. Deus é fiel. Deus é fiel, sempre fiel e sempre será fiel. Deus é poderoso, sempre poderoso, todo poderoso. Deus está em todos os lugares. Deus sabe tudo. Deus governa sobre tudo. Aleluia, glória a Deus. Agora, nós estamos falando de avivamento. Como conquistar avivamento? Então precisamos entender o que é avivamento. Avivamento é tornar-se mais vivo, mais nítido, rápido, intenso. Quando nós falamos de avivamento, nós falamos de despertamento. É despertar-se, é excitar-se, sabe? Sabe quando você está excitado? Quando você vai fazer uma coisa boa, por exemplo, algo que você sonhou há muito tempo, uma viagem maravilhosa para os Estados Unidos. Era o seu sonho de consumo. E aí você consegue organizar, você consegue planejar, e amanhã você vai viajar para os Estados Unidos. Como é que você vai estar hoje? Você vai estar excitado. Amanhã é o grande dia que eu vou realizar o meu sonho. É o sonho daquela irmã que quer ter um filho, e aí ela engravida, ela fica feliz, excitada, conta para todas as amigas, né? Vem o período da gestação, passa-se aquele tempo, e aí depois vem o momento do nascimento do bebê. Amanhã o bebê vai nascer, amanhã é o meu dia, amanhã eu vou ver a carinha, o rostinho do meu bebê. Glória a Deus. A pessoa fica o quê? Excitada, né? Então avivamento é isso, é quando a gente está excitado, é quando a gente está vivo, né? É quando o fogo de Deus está ardendo, é uma chama de fé que se mantém acesa no nosso peito, e que pode aquecer e incendiar a nossa vida, e iluminar a nossa vida. Isso é avivamento. Posso ouvir um amém, querido? Amém. A Bíblia fala muito sobre avivamento. O dicionário Aurélio também fala. No dicionário Aurélio, avivamento é definido como tornar mais vivo, estimular, animar,
tornar mais intenso. Então, quando nós falamos de avivamento, nós falamos de algo que nos leva para uma posição que a gente sai daquela posição, né, de borocochô, de cabeça baixa, não sei, será, pois é. Não, isso não é avivamento. Avivamento, pelo contrário, ele faz você explodir. Você está acreditando que as coisas vão acontecer, que tudo vai romper, que a bênção de Deus vai fluir. Isso é avivamento. Que as coisas vão mudar, que o que está ruim vai melhorar, né? Isso é avivamento. Agora, quando não há avivamento? Quando não há avivamento? Até agora que eu quero que você vá para a Bíblia. Juízes 6. Você está aí no livro de Juízes? Juízes 6, verso 1. Diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal. Fala assim: fizeram o que era mal. Bem forte: fizeram o que era mal. Então, o texto diz: fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Espera aí, os midianitas são os inimigos. São aqueles que querem o nosso mal. São aqueles que querem a nossa derrota. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Então, quando não há avivamento? Primeiro, quando os filhos de Deus fazem o que é mal perante Deus. Grave isso na sua mente e no seu coração, querido. Anote isso para você não esquecer. Quando você deixa a maldade influenciar você, e as suas decisões, elas são tomadas em cima de coisas equivocadas, de pensamentos equivocados, de filosofias equivocadas, contrárias à vontade e o propósito de Deus para a sua vida, isso traz frustração. E Deus entrega o seu povo, o seu filho, a sua filha, aquela família, né, nas mãos do inimigo. Deus permite. Quando a palavra diz Deus entrega, Deus permite que o inimigo prevaleça, que o inimigo venha e prevaleça. Então, enquanto o crente não tomar uma atitude de obediência e de submissão à palavra de Deus, ele não experimenta essa coisa gostosa, esse fogo de Deus, né, na sua vida, na sua casa, na sua história, no seu ministério, no chamado de Deus na sua vida. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: quando não vem avivamento, quando os filhos de Deus estão escondidos. Escondidos. Veja aí o versículo 2. Juízes 6, 2. Eu vou ler até o 4. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Então, eles se escondiam, eles fizeram covas nos montes para se esconder dos inimigos. Ao invés deles enfrentarem, ao invés deles se posicionarem como povo de Deus, eles estavam com medo, eles estavam intimidados. Querido, você não vence o inimigo com medo, você não vence o inimigo se escondendo dele. Se nós estivermos escondidos, se nós estivermos com medo de declarar a nossa fé, se nós estivermos com medo de declarar que nós servimos o Deus de Israel, o Senhor Jesus, inibidos para declarar os princípios de Deus, inibidos para orar, inibidos para vir ao culto, intimidados nas nossas casas, se nós não tivermos uma postura de fé, de levantar a nossa cabeça, de enfrentar as situações contrárias, jamais experimentaremos avivamento nas nossas vidas. Diga assim: misericórdia. Então, esse povo estava vivendo esse momento ruim da vida deles. Mas a palavra de Deus, ela está aqui escrita para que nós também aprendamos para a nossa realidade, para o nosso tempo, para a nossa geração. Terceira situação, terceiro ponto: quando não vem avivamento. Enquanto os filhos de Deus não clamam ao Senhor,
não tem a atitude de clamar diante de Deus, de buscar a face de Deus. Querido, em todo tempo nós devemos orar, e ainda mais quando estamos sob pressão, aí nós temos que clamar. Amém? Aí nós temos que clamar. Veja aí verso 6. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, olha a última frase, contudo, não destes ouvidos à minha voz. Quando eles clamaram, Deus enviou um profeta para dizer para eles por que é que eles estavam passando tudo aquilo, por que é que os inimigos, os midianitas, os amalequitas, tinham poder sobre eles. Querido, quando você está no centro da vontade de Deus, o inimigo não tem poder contra você. Quando ele vem por um caminho, ele tem que fugir por 7 caminhos. O inimigo intenta, mas ele cai diante dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus estão na vontade do Senhor. Por isso nós temos que ter a nossa vida na perfeita vontade de Deus. Amém ou não? E aqui ele fala de clamar. O que é um clamor? Clamar é gerar dentro de si uma intercessão profunda. Clamar é uma intercessão profunda que parte aqui de dentro da nossa alma. É permitir dentro de nós um espírito de intercessão. Deus, eu estou indignado. Deus, eu não aceito essa situação. Eu rejeito essa situação. O inimigo não tem poder sobre a minha vida. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Graças a Deus, aleluia. Meu querido, minha querida, você de todo o Brasil, você de Uberlândia que recebeu essa palavra, eu espero que essa palavra tenha sido bênção para você, que ela tenha te abençoado, despertado coisas boas na sua vida, né, e movido algo dentro de você. Esse é o desejo do nosso coração. Quando nós ministramos a palavra, nós sempre dependemos do Espírito Santo, e o que a gente pede ao Espírito Santo, que a palavra não seja nossa, mas seja dele, e que ela possa fazer toda a diferença para a bênção na vida daqueles que a ouvem. Então, meu querido, eu espero que você tenha sido abençoado, eu espero que o seu coração se volte para Deus, que você se abra para Deus, né? E agora eu quero chamar você para o nosso momento da fé, que é o momento da oração, o momento que nós falamos com Deus, nos apresentamos diante dele. Vamos orar? É momento de oração. Senhor nosso Deus, em nome do Teu Filho, em nome de Jesus, nós oramos agora, chegamos à Tua presença. Senhor, Tu vês agora cada um que participou do programa de hoje, que está nesse momento orando comigo, Tu vês a necessidade, Tu vês, Senhor, as lutas, meu Deus, as pressões que cada um tem vivido, as famílias, os lares, essa mãe, esse pai de família, essa pessoa que está desempregada, esperando uma oportunidade, essa pessoa que está no hospital, Senhor, lutando com alguma doença, alguma enfermidade, que passou por uma cirurgia, que está num pós-operatório. Meu Deus, ajuda, socorre, aviva este coração, que a tristeza saia, que a dor seja derrotada e que a alegria do Senhor prevaleça. Pai, toca os corações agora, eu te peço, abençoa a nossa nação, nosso país, abençoa nossos governantes, abençoa o Brasil, que o Brasil seja impactado pela graça, pelo poder, pela bênção do Senhor, e nós já te agradecemos no nome santo de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Meu querido, muito obrigado por você estar aqui conosco, que Deus te abençoe muito. Você
de Uberlândia, nossa querida Uberlândia, você é o nosso convidado para estar aqui nos nossos cultos, para participar conosco aqui na nossa agenda de cultos. Nossos cultos passaram aí no seu rodapé os horários, os dias de culto. Eu te chamo para o culto de terça-feira, que é um culto maravilhoso, nosso culto de quebra de maldições, toda terça, 19h30. Também no domingo nós temos 3 cultos. Eu te chamo para o culto das 18 horas, um culto maravilhoso, um culto de fé, né? Um culto para levantar a gente, um culto para mover, o culto da família. O culto das 18 horas do domingo é o culto da família. Fica aí o nosso grande carinho, o nosso abraço, né? Que Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, estaremos juntos aqui no nosso próximo programa, com a graça de Deus. Bispo Rodovalho chega na cidade de Uberlândia com a conferência Vida com Esperança e apresenta 2 palestras de grande sucesso: Vencendo as Crises e Crescimento de Células, Equipes e Igrejas. Uma grande oportunidade para vencer as adversidades da vida e investir na sua missão. Rodovalho é físico com especialização em ressonância magnética nuclear e PhD em física quântica e espiritualidade, teólogo, filósofo, pesquisador e conferencista internacional sobre temas relacionados à liderança, gestão e física quântica. Palestra Vencendo Crises, dia 25 de agosto, às 19h30, e palestra Crescimento de Células, Equipes e Igrejas, no dia 26 de agosto, às 9 da manhã. As palestras acontecerão na Sara Nossa Terra de Uberlândia, Avenida Rondon Pacheco, 425. Informações e inscrições, ligue 34 3234 9555. Tá chegando a hora. Bispo Robson Rodovalho em Uberlândia, um grande evento que vai acontecer dia 26 de agosto no Arena Sabiá, no ginásio do Sabiazinho, e você não pode ficar de fora. É o primeiro Vida com Esperança do Triângulo Mineiro. Coloque aí na sua agenda, nós vamos estar ali num momento muito especial, um momento de fé, um momento de esperança, um momento de avivamento nas nossas vidas, um momento de trazer a presença de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa cidade, para as cidades de toda a nossa região. 26 de agosto, Bispo Rodovalho em Uberlândia. Vem aí a primeira conferência Vida com Esperança no Triângulo Mineiro. Palestra com o Bispo Robson Rodovalho e show com Delino Marçal. Sábado, dia 26 de agosto, no ginásio Sabiazinho, às 19 horas. Entrada 1 kg de alimento. Mais informações 34 3234 9555.